Eu gostaria de saber que regras restritivas tem uma cidade de praia para evitar que as pessoas que não são da cidade ou não tenham casa, não tenham residência na cidade possam burlar essas regras. Bom dia, prefeito. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes, prazer falar com você. Com relação a essa questão do acesso, Datena, primeiro o que nós definimos? Com esse mega feriado aí em São Paulo, a decisão aqui dos municípios da Baixada, primeiro foi de não seguir essa antecipação de feriado. Então aqui nós não temos feriado durante essa semana e vamos considerar eventualmente a antecipação do feriado de forma planejada, mais à frente e diferente da capital. Quando a capital estiver em atividade plena, aí sim nós podemos considerar a possibilidade de conceder feriado, justamente para não atrair o público da capital para a Baixada, claro. Evitar deslocamento, que é o nosso objetivo. Com relação às regras, nós temos bloqueios sanitários, barreiras sanitárias nos acessos da cidade. Nesse momento, por exemplo, a barreira que nós montamos aqui em Santos tem 5 quilômetros de congestionamento, né? Temos aí toda a abordagem que é feita, a recomendação de retorno para que as pessoas possam voltar, aquelas que vêm para o turismo, para o lazer, que elas possam retornar. Nós estamos dialogando em tratativas com o Estado, para que o Estado possa realizar esse procedimento ainda hoje nas estradas, evitando que as pessoas cheguem até as cidades e tenham que retornar, né? Recebam essa recomendação. Que essa recomendação seja feita dentro do sistema Anchieta Imigrantes, na entrada, ou mesmo na praça de pedágio, além dos alertas aí nos painéis, nas rodovias, para evitar que as pessoas cheguem até o seu destino e depois tenham que retornar. Tudo baseado, Datena, na recomendação. Essa questão objetiva que você falou, é evidente que se a pessoa tiver a comprovação da residência, da locação, enfim, seja ela própria ou locada, ela tem o direito, né? E a gente sempre foi muito perguntado sobre isso, o direito de ir e vir, as pessoas podem se locomover, qual a base para restringir isso? Porque nós estamos num momento, Datena, que o direito à vida, ele sobrepõe aos demais. Claro. E nós estamos tomando essas medidas justamente para preservar a vida das pessoas que vêm e aquelas que estão aqui. Agora, a maior arma que a gente tem é a conscientização. As pessoas, como você falou, você teve a consciência, né, de não vir para o Guarujá, uma decisão sua, e assim deve ser, porque a gente, infelizmente, tem todo tipo de comportamento. Vou te dar um exemplo, a gente aqui tornou obrigatório o uso de máscaras, né, para a população, muito antes do Estado, enfim, de maneira antecipada. Nós tivemos um cidadão que entrou em juízo para que ele não tivesse a obrigação de usar máscara, e o juiz deu a liminar, permitindo que ele não usasse a máscara. É evidente que isso foi revertido, né, em juízo, mas veja só, um apelo de um cidadão que não tinha nenhum tipo de problema, apenas uma vontade de não usar a máscara. Então, mas isso é falta de consciência, falta de de consciência e questão de cidadania. Eu imaginei mesmo que com o fato de eu estar com o contrato na mão, eu pudesse entrar lá na barreira do prefeito do Guarujá. Eu queria até fazer essa pergunta para ele, para que o senhor, como esclareceu o senhor, ele também pudesse esclarecer. Mas eu não consegui falar com o prefeito do Guarujá. Vai ver que ele pensou que eu estava pedindo para ele abrir uma exceção. Eu não pedi coisa nenhuma, porque eu não peço nada para político, jamais pedirei, nunca pedirei. A única coisa que eu pedi nos últimos tempos, a última coisa que eu pedi nos últimos tempos para um político, e fiquei feliz da vida ontem, foi que eu fui visitar uma irmandade aqui em São Paulo, que atende crianças e adolescentes com paralisia cerebral. É uma coisa tão triste, tão esperançosa ao mesmo tempo, que você vê que existem almas boas que ainda cuidam de famílias que não têm condição de cuidar dessas crianças e adolescentes, né? E havia um terreno ao lado da Irmandade Santa Clara, bem do lado assim, que estava lá jogado, largado ao léu. E eles me disseram, olha, esse terreno podia ser usado para a gente expandir a Irmandade para ajudar que mais crianças, mais adolescentes. E eu pedi isso ao Bruno Covas, é por isso que eu gosto do Bruno Covas e respeito o Bruno Covas,
mesmo com as atitudes que eu não concorde com ele, que ele toma algumas vezes, eu não concordo mesmo e eu falo aqui. Mas ontem eu fiquei tão feliz que a moça me passou um recado, a Emília, um desses anjos que trabalham nessa Irmandade. Tem lá também outro anjo que é o presidente, que eu esqueci o nome dele. E é tudo gratuito, não é? A maioria é gratuita. Há os funcionários contratados, mas há aqueles voluntários. Esse senhor é um voluntário, um engenheiro, bom engenheiro até. Agora, ela me passou, hoje o aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fomos nós. E o Bruno, já há algum tempo, com a triagem necessária, com os trâmites legais todos cumpridos, não é? Cedeu o terreno para a expansão da Irmandade. Então isso eu pedi para o político. Isso eu não vou negar que eu pedi para o político, que vai ajudar tanta gente. Não é a única coisa que eu foi o único pedido que eu fiz. Então não ia pedir, prefeito, deixa eu entrar aí no Guarujá para ficar o fim de semana na casa e tal. Não, é que eu vou realmente alugar essa casa e pronto, acabou. Mas eu não preciso ir hoje ou amanhã. Eu vou mais para frente, quando for permitido. Quando passar a pandemia, ver se você pode mudar de ideia e vir para Santos, Datena. Também. Braços abertos aqui para você. Estou quase pensando nisso. Estou quase pensando nisso já. Mas é porque um exemplo pode ajudar muita gente. Por exemplo, eu queria dizer que eu tinha oportunidade de ir, que era discutível que eu fosse, porque eu estou lá com o documento na mão, estou com o documento do aluguel na mão, era discutível que eu fosse, mas eu resolvi, na dúvida, não discutir e tomar a decisão de não ir. Então isso às vezes ajuda o cara que está em dúvida, que não vá também. Agora, como esse cara da máscara, a máscara a gente não sabe muito bem o que é o sentido da máscara. A máscara, os orientais já usam isso há muito tempo, quando eles estão contaminados com alguma coisa, com alguma doença que pode ser transmitida. Então, ele usa a máscara para não contaminar o outro, não é o contrário. Não é? Esse cidadão entrar na justiça para poder andar sem máscara é absolutamente um exemplo claro de um anticidadão. Né? Ele não está pensando no próximo, ele está pensando nele. Falta e daí por diante. Né, claro, falta consciência coletiva total. Mas, prefeito, para que as pessoas não batam com a porta na cara, principalmente nas cidades aí do litoral, e o Estado tem que assumir, já que tem aquela teoria da conspiração, que a China lotou vários aviões, né? Isso é teoria da conspiração. E mandou para todos os países do mundo, a maioria dos países importantes do mundo, gente contaminada para espalhar a doença. Essa é a teoria da conspiração. Agora, você decretar um feriado em São Paulo, você não faz o cara ficar em casa. Você fala para o cara o seguinte: olha, sai de casa. E para onde o cara vai? De preferência, o cara vai para a praia porque é mais perto e tem mar e é lindo, e são cidades lindas, ou então o cara vai para o interior. Eu nunca vi usar feriado para manter o cara em casa. Primeiro que usar feriado antecipado para manter o cara em casa é você reconhecer que ele está trabalhando, é reconhecer que não tem quarentena, é reconhecer que a sua autoridade não está sendo exercida. E é uma bomba biológica para cidades como Santos, que tem pessoas idosas pra caramba. Eu, por exemplo, um dos sonhos da minha vida era terminar minha profissão, quando eu acabasse, me aposentasse, acabasse minha profissão, era mudar para Santos, para mudar para o litoral. Era o meu grande sonho, mudar para Juqueí, ou para Guarujá, ou para Santos. Já pensei, falei até com meu amigo Lombardi aí em Santos, e daí por diante. Então tem pessoas idosas pra caramba aí. Aí você bota um cara infectado em Santos num fim de semana, meu Deus do céu, o estrago que pode causar. E a gente, isso, Datena, esse argumento que você está colocando, ele está comprovado pelos números, né? Nós tivemos durante a pandemia 3 feriados, né? O feriado de Páscoa, o feriado de Tiradentes e o feriado de 1º de maio. Em todos esses feriados, nós constatamos um aumento do fluxo de veículos na região da Baixada Santista, aumento de circulação, embora nós tenhamos tomado todas as medidas restritivas aqui, como o fechamento das praias, especialmente aqui em Santos, nós não temos movimentação na faixa de areia, também restringimos o acesso ao calçadão, todos os parques públicos, todas as atividades estão suspensas, ou seja, não há atrativos, e mesmo assim nós tivemos
esse aumento do fluxo. Então a preocupação, e o que aconteceu? O número de contaminados também foi aumentando pós-feriado, né? A proximidade com a capital, que é o epicentro do coronavírus no Brasil, contribui para que a gente possa ter uma disseminação e uma transmissibilidade mais rápida, né? E Santos hoje tem, a Baixada de forma geral, um número de contaminados em relação ao número de habitantes bastante significativo, né? Acima da média nacional. Por isso, é muito importante que a gente tenha essas medidas restritivas. Quando nós recebemos essa notícia de forma aí rápida em relação ao feriado, ao mega feriado, nós procuramos tomar essas medidas de contenção com essas barreiras sanitárias, ampliando as restrições e, de fato, inibindo realmente, né, a vinda dos turistas. Os turistas são bem-vindos aqui durante o ano inteiro, mas o momento não é para fazer turismo, não é para fazer lazer, o momento é que as pessoas fiquem isoladas, quarentena não é férias, infelizmente não são todos que têm essa consciência coletiva, acabam aproveitando. Nós temos aqui dias lindos de sol que estão fazendo, isso acaba sendo mais um estímulo e uma preocupação. Como você falou, a gente tem mais de 20%, a nossa média de pessoas acima de 60 anos é a maior do Brasil, o maior percentual de pessoas na melhor idade, que estão no grupo de risco. Então, o nosso cuidado aqui tem que ser redobrado como está sendo. Então, aproveitar a tua audiência, a credibilidade que você tem também, para pedir que as pessoas realmente não venham para a Baixada Santista, não é o momento, nós temos essas medidas restritivas, os bloqueios. Quem fizer essa opção vai encontrar muita dificuldade para chegar aqui na cidade da Baixada Santista. E olha, que isso realmente é valorizar a vida, porque o que você perde em arrecadação, perde em popularidade, porque tem comerciante aí que gostaria de estar aberto, e principalmente num dia como hoje, num feriado prolongado como hoje, vender pra caramba. Esse prefeito devia liberar também, como os caras liberaram em São Paulo. Então tudo é contrário para o senhor de tomar essa medida. O senhor está pensando em quem? No próximo. O senhor não está pensando no senhor. O senhor não está pensando em voto. Não está pensando na queda de arrecadação do município, que deve ser grave, porque Santos também vive de turismo. A Baixada Santista vive de turismo. Deve ser duro tomar uma posição como essa. E na sequência, quem entra e quem não entra? As duas perguntas ao mesmo tempo, quem pode entrar e quem não pode entrar, prefeito? Olha, Datena, realmente é duro tomar esse tipo de medida. Nós temos uma queda abrupta de arrecadação aqui em Santos. O ISS, Imposto sobre Serviço, é a nossa principal fonte de receita, e também depois o ICMS, que são impostos atrelados à economia. Quando a gente paralisa as atividades de comércio, atividades econômicas, obviamente que isso tem um reflexo direto na arrecadação. E de outro lado, a gente tem um crescimento de despesa, não se diminui despesa, não se corta despesa, porque nós temos que abrir hospitais. Vamos abrir mais um hospital agora depois da manhã, na sexta-feira. Estamos fazendo investimento na contratação de profissionais de saúde. Santos é um centro regional que cuida também das cidades aqui do entorno, não somente dos moradores de Santos, mas de toda a Baixada Santista. Então, diminui a arrecadação, cresce a despesa. São medidas que são contraditórias e contra aquilo que nós precisamos no momento, mas são medidas que são necessárias, né? Porque a economia aí, com o esforço que nós vamos fazer, esforço coletivo, com o planejamento que nós temos de retomada, nós vamos recuperar com certeza. Pode levar um pouco mais de tempo, e é evidente que levará, mas as vidas perdidas não são passíveis de recuperação, né? Então a gente tem que ter essa consciência nesse momento para que a gente possa enfrentar esse momento, né, equilibrado, esse falso debate de que é ou saúde ou economia. Isso não existe, né? São questões que andam de forma atrelada. Nós temos que ter o equilíbrio na tomada de decisão, sem extremismos, sem radicalismos, sem decisões políticas, né? E sim observando aquilo que é melhor para a população, que é aquilo que a gente tem feito. Ontem eu entrevistei um cara aqui que, graças a Deus, é brasileiro, mas é diretor da ONU, no setor de fome. Não só para o Brasil. Nós temos o vírus da fome aqui há séculos, que é um vírus pior que o coronavírus, que já matou gente pra caramba, o vírus da fome. Ele já disse uma coisa clara aqui, para todo mundo entender. O sujeito com fome não fica em casa, ele sai para trabalhar e tentar... Ele se sujeita a passar fome, mas filho
ele não aguenta ver. Mãe e pai não aguentam ver filho com fome. Então sai para trabalhar. Isso é uma coisa natural. Em qualquer lugar do mundo é assim. Mas essa é uma escolha que o cara tem entre a vida e a morte. Ou pela morte pela patologia, ou então pela morte... Instinto de sobrevivência, né, Davi? De instinto de sobrevivência que qualquer bicho tem. Se tem o caso da formiga que sai do formigueiro, da abelha que vai pegar o pólen, e daí por diante. Agora, sair para fazer turismo, você tem opção de não ir agora, porque a belíssima Santos vai estar lá deitada à beira do Atlântico muito depois que a gente partir daqui. Então não custa nada esperar mais um pouquinho para visitar Santos no momento certo, no devido tempo e respeitando uma população de idosos que é a maior do Brasil. Eu não sabia, segundo o prefeito, comparado lá aos números que nós temos em Miami, enfim, na Flórida, lá nos Estados Unidos, onde as pessoas escolhem, né, um lugar lindo, depois de trabalharem tanto, para curtir o melhor da sua vida, né? Então, essas pessoas merecem respeito também. Eu agradeço não só a sua entrevista, como a sua consciência em tomar essas medidas que eu julgo, que não são populares, mas elas são em favor dos moradores da sua cidade. Eu acho isso muito bacana. É muito difícil você ver político que pensa no povo. O cara só pensa no povo na hora da votação. Aliás, eu dei uma dessa num discurso aí que eu fiz, que não foi muito bem aceito, que eu estava rodeado de políticos. Eu falei assim, me disseram que em política o que vale é o coletivo e não o individual. Eu falei, eu acho que isso só vale na hora do voto, porque depois vira o contrário, né? Então a sua atitude é muito séria. E acho legal também essa medida de cobrar do Estado o fato de não deixar as pessoas chegarem até a porta da sua casa para você mandar a pessoa embora. Não é tolher o direito de ir e vir. É tolher o direito de ir e vir no caso de uma pandemia e, claro, que com exceções evidentes, gente que está passando mal, gente que precisa ser levada para hospitais, gente que precisa realmente trafegar, claro que essas exceções têm que ser atendidas. O resto, regra é regra, lei é lei. Mas não pode você ficar por conta dessa lei se não foi você que decretou essa lei. Eu acho perfeitamente justo. Então, vocês estão em gestão com o Estado para que isso já seja conscientizado na estrada, né? Para não ter que barrar na porta da sua casa uma medida que ninguém tomou. A medida que nós aqui estamos solicitando é uma medida equilibrada. Não é o bloqueio do sistema Anchieta Imigrantes, não é a interrupção, é esse controle de acesso impedindo a vinda de turistas. Sabemos da responsabilidade que a região e que a cidade de Santos tem com o Brasil, né? Seria inimaginável a gente pensar em bloquear um sistema, por exemplo, dar acesso ao maior porto da América Latina. 1/3 do PIB do Brasil passa pelo porto de Santos, né? Isso aí geraria um impacto absurdo na economia, seria uma atitude completamente fora de qualquer lógica. Como é que foi a história dos caminhões em relação a isso, falando nisso, prefeito? 13 mil caminhões todo dia, Datena. Ah, é? 13 mil caminhões diariamente têm acesso ao sistema e 120 Eu sei, mil... mas como é que ficou a história do rodízio? Que ontem não tinham decidido o negócio dos caminhões. Foi decidido já, ô Garrafa, o negócio dos caminhões ou não? Foi, aqui na cidade de São Paulo foi. Então está suspensa a zona máxima de restrição de caminhões, como é normal mesmo em feriado. Então ficou igual o rodízio. Como foi igual o rodízio. Isso. Para o ímpar. Então não vai prejudicar, porque aqui é rota de passagem de caminhões também que vão para o Porto de Santos. Então tá legal, prefeito. Foi muito bom conversar com o senhor. O senhor tem mais alguma coisa a dizer ou não? Não, te agradeço a oportunidade aí, realmente é isso. A gente pede, aproveitar a sua audiência e pedir para que as pessoas respeitem essas recomendações, que possam ficar em casa, curtir o feriado aí na capital, e rapidamente a gente vai passar por isso e vamos estar prontos aí para receber os turistas, com a qualidade de vida que nós temos aqui na cidade e com todos aqui, né? Esse é o nosso objetivo, né? Não ter perdas nesse momento. Por isso, essas atitudes são necessárias. Aí tem um lugar, aí tem um lugar que eu considero sagrado, porque minha vida inteira eu passei como repórter esportivo, e cá entre nós, no fundo, acho que eu devia ter continuado como repórter esportivo daquela equipe do Luciano do Vale, que foi uma equipe
simplesmente memorável. Então, quando eu entrei pela primeira vez na Vila Belmiro, eu chorei. Porque ali é o campo que eu vi o Pelé jogar, que teve Pagão, que teve Zito, que teve meu irmão Clodoaldo, com quem eu falei outro dia, que eu amo de paixão. Enfim, o Santos foi um dos maiores times de todos os tempos, e assim será. E aí eu chorei. Né? E tem um outro lugar que eu gosto de ir muito aí, eu não me lembro direito o nome do restaurante, mas é um senhor tão agradável, ficar perto do aquário, acho que é o Vista ao Mar. Vista ao Mar, Augustinho do Vista ao Mar, o espanhol que eu adoro. Isso mesmo, o espanhol. Uma bela paella. Não, é a melhor comida de mar que eu já comi até hoje, foi no Vista ao Mar. É Agostinho o nome dele, é isso? Augustinho, seu Agostinho. Só podia ser, né? Só podia ser, temos aqui o nosso Agostinho O nome Teixeira. recomenda muito, hein? É um restaurante que eu recomendo quando passar essa fase, você vai lá, que é uma coisa assim tão legal. O senhor Agostinho é uma pessoa tão legal, uma pessoa muito bacana. Ele me deu uma receita para melhorar o diabetes. Na verdade, eu quase morri com a receita que ele me deu, porque funcionou errado. Era a base de álcool, não? Não, era a base de grãos, que dá certo para muita gente, mas me prendeu o intestino. Eu quase morri um dia. Mas a comida é uma das comidas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Camarão pequeno, né, Datena? Camarão pequeno aquela coisa. O Agostinho, o camarão, vem um garçom por vez trazendo camarão para botar na paeja. E tão grande que é, tem que carregar nas costas o camarão. É um lugar lindo, fica perto do Aquário de Santos, ali perto da Balsa, é um lugar maravilhoso. Quando passar esse período, vai lá, que é um lugar legal pra caramba. Fora outros pontos turísticos que nós temos em Santos, Santos é uma cidade muito bonita, linda, que eu visito há muito tempo. Posso contar um outro caso aqui, prefeito? Eu estou atrapalhando o senhor ou não? Um dia eu fui transmitir um jogo em Santos e comigo foi o Tostão. O Tostão era o comentarista, eu era o narrador e o Tostão era o comentarista. Como aquela dupla de 70, Pelé e Tostão. Nós revivemos aquela dupla. No caso, eu seria o Pelé, né? Modesto como sou. Mas eu estava lá transmitindo o jogo e apareceu o Samir. Acho que o Samir já morreu, não morreu, o Samir? Se não morreu... O Samir Abdurraqui foi presidente. Ele morreu, o Samir, não morreu? Morreu. Infelizmente já morreu. Eu costumo também evocar que liga pro fulano de tal, agora assim, morreu. O Samir era um cara muito legal, era um cara bacana demais, um cara que juntava a roda e tal. E nós estamos lá transmitindo o jogo e no meio aparece o Samir, no meio da transmissão apareceu o Samir, que era uma figura dessas que iluminava o ambiente. Aí o Samir entra e tal, está aqui o Samir e tal, acho que ele era presidente do Santos na época. Aí o Samir entra e fala assim, olha, muito obrigado ao Tostão, que tantas vezes esteve aqui, fez gols memoráveis, que fez gol de bicicleta, Tostão, que um dos maiores jogadores de todos os tempos, jogando contra Pelé, contra jogadores de qualidade. Olha, muito obrigado ao Tostão, que já jogou aqui várias vezes, que deixou o público encantado, e agora hoje como comentarista e tal. E o Tostão era um sujeito muito tímido, é um sujeito muito tímido. Aí o Samir foi embora. Aí o Tostão me cutucando assim, eu transmitindo o jogo, e o Tostão me cutucando assim com o dedo, eu falei assim, aí chamei o repórter, que acho que era o Eli Coimbra, que também é de Santos, né? O Eli que é de Santos, viveu muito tempo em Santos, e também no Guarujá. Aí o Tostão falou assim para mim, o Datena, fora do ar, e tão discreto que ele falou assim, é a primeira vez que eu estou vindo na Vila Belmiro, eu estou emocionado também. Eu nunca joguei aqui, é a primeira vez que eu vim aqui. O que prova a humildade do Tostão, né? Ele não quis desmentir o Samir. Falou, olha, você fez gol, eu vi um gol de bicicleta que você fez aqui, você que jogou tanto, você é a primeira vez que eu vim aqui. Você sabe o que o Tostão me pediu quando eu cheguei em Santos? Porque mineiro é aguado com praia, porque não tem mar em Minas Gerais. Então eles vão muito para Vitória, lá no Espírito Santo. Sabe qual foi a primeira coisa que o Tostão, um dos maiores jogadores de todos os tempos, vê o mar? Ele falou assim, Datena, me leva na praia. Eu falei, não acredito. Primeiro que era um dos maiores ídolos que eu tinha na minha vida, e isso a minha carreira na equipe do Luciano do Vale me deu a oportunidade de trabalhar com Gerson Rivelino, Pelé,
Edu, Carlos Alberto, Jairzinho Júnior, todos os caras que você pode imaginar, não é? Tostão, o Tostão ficava comigo no hotel, eu não acreditava às vezes que eu estava Zico, eu não acreditava que eu estava com esses caras. Todos ídolos, eu estava com os meus ídolos ali, para mim, eu ganhava um dinheirinho, hoje seria o quê? Uns 6 mil reais por mês. Mas eu era tão satisfeito naquela época, porque eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de conhecer todos os ídolos que eu queria conhecer, e mais do que isso, dividir transmissões com eles, como essa história legal aí que nós tivemos em Santos. Abraço então, grande, depois prefeito. Depois da pandemia já tem o programa aí da Atena. Vamos lá no Agostinho. Vamos lá no Agostinho. E depois Vila Belmiro, meu peixe. Vila Belmiro. Faço questão de fazer uma matéria contigo na Vila Belmiro. Tá bom? Obrigado, Atena. Um abraço, querido. Abraço grande, prefeito. Fique com Deus.